Olá, turma. Vamos começar agora a falar sobre integral. Teoricamente é simples o processo integral. Integral, primeiro a gente define ela como sendo uma primitiva. O que quer dizer isso? Uma forma de definir integral de uma função, e essa aqui é a simbologia que a gente usa, vamos pegar aqui do texto para ver como é que é mais bonitinho. Tá. A gente usa esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui. Então, uma integral de uma função qualquer. Então a gente fala, por que a gente coloca esse dx? Vai dizer que é o decremento dela, né, o infinitésimo dela em relação à variável x. Se eu escrever isso aqui em relação à variável y, eu tenho que ver como é que é a representação de f em relação a y. Tá? Não é o caso aqui. Então esse x é para garantir que em relação a quem eu estou considerando a integral. E o teorema fundamental do cálculo diz que é f de x mais k. Onde quem que é essa aqui? Essa aqui é que a gente chama de primitiva. E agora aqui vem o conceito então da derivada. O que é a primitiva? F é primitiva de f se quando eu derivar f', isso dá f de x. Tá? A questão por que eu coloquei esse k aqui? Qualquer função que eu colocar, se eu somar mais uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então a gente tem que ter um certo cuidado de carregar sempre... Olha, uma função tem infinitas primitivas. Tá? É uma função geral, mas qualquer outra constante que eu colocar na frente. E com isso a gente consegue já fazer a derivada de várias funções. Ó. Qual que é? Desculpa, integral. Qual a integral de x dx? Olha, isso aqui é x ao cubo sobre 3 mais c. Por quê? Mais k, né? Tem alguns livros que usam c, outros usam k, tá? É só para mostrar que é uma constante. Porque quando eu derivo isso aqui, ó, dá 3x ao quadrado, cancela 3 com 3 é o que está aqui dentro. Então a gente consegue, então, ter uma tabelinha de... Aqui, então, os exercícios resolvidos para calcular as mais básicas, né? Então, de x elevado a a, em geral, é x elevado a mais 1 sobre a mais 1. Então, aqui tem uma tabelinha das primitivas que a gente mais usa. Por quê? Isso aqui é puxar pela memória. Ó, uma constante vezes uma função, a primitiva dela é a constante vezes a primitiva da função. Então, você pode tirar a constante do símbolo de integral. Ele está dizendo, na verdade, está dizendo isso aqui. A integral de c f de x dx é c integral de f de x dx. Está dizendo isso, esse primeiro item. A integral da soma é a soma das integrais. X elevado a n, como eu falei, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Da exponencial é ela mesma, porque a derivada da exponencial é ela mesma. De 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, cuidado com isso. Do seno é menos cosseno, tá? Então aqui está um invertedorzinho, por isso que a gente às vezes confunde a derivada com a integral por conta desse negócio do símbolo. Então, a integral do seno é menos cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, tá vendo? A integral do cosseno de x é seno, então, porque a derivada do seno é cosseno. A da secante ao quadrado é a tangente, então vamos para os trigonométricos. Da secante vezes tangente é a secante. Da cossecante ao quadrado é menos cotangente. De 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado é arco seno de x. De 1 mais 1 sobre x é arco tangente de x. Então, todas que você sabia já conseguia derivar, você consegue, então, achar a primitiva. Mas isso vai muito decoreba, tá? O que evoluiu, então, tá vendo? Eu vou deixar uma animação aqui em cima, né? Essa animação aqui em cima. É que quando a gente define a integral, porque da forma que eu fiz lá, não tinha definição, não tinha os parâmetros até quando eu estou aplicando, era para um x genérico. Mas eu posso determinar de quando até quando eu quero determinar isso. Por incrível que pareça, são definições diferentes, mas que no fundo recaem na mesma coisa. Depois tem um teorema fundamental do cálculo que associa as duas coisas. Que a gente usa para calcular
a área sobre a curva de A até B, como está aqui. Tá? A ideia então que Riemann fez foi fazer isso por aproximação por retângulos e joga o limite, tá? Por isso que essa animação está aí mostrando. Você vai fazendo retângulos aqui embaixo da curva e a altura fica sendo a função f de x. Você pode escolher a altura como sendo o ponto médio ou pode escolher a altura como sendo o lado direito ou o lado esquerdo. Está na mesa, que a gente chama Riemann superior, Riemann inferior e Riemann pelo ponto médio. E é muito útil esse método de Riemann porque nem sempre a gente consegue achar a primitiva de algumas funções. Então a gente aplica o método numérico para resolver, para encontrar a primitiva. Ou não, nem é a primitiva. Você calcular o valor da área. Você gera um número, certo? Você vai somando esses triângulos, esses retângulos, aí você vai ter, quando isso tender a infinito, ou seja, quando a área tender a zero, quando a base tender a zero, você vai ter então a área sobre toda a curva. Então essa é a definição de integral de Riemann. Né? Você pega uma função e calcula, pega uma função e calcula a área de todos esses retângulozinhos aqui, mas você faz a base dele tender a zero. É o que está dizendo aqui. Isso vai dar um valor, e esse valor é a área sobre a curva. E por incrível que pareça, então a integral definida é isso, é esse limite aqui esquisito. Mas tem como a gente fazer de forma rápida. Tá? Essa aqui é a definição de que é a integral definida, tá? E vale todas as propriedades que vale para integral indefinida. Tá? Só que nós temos esse teorema aqui que fecha tudo. Ó. A integral definida, se você tem uma primitiva qualquer de f, a integral definida nada mais é do que calcular a primitiva em B menos a primitiva em A. E aí agora a gente consegue fazer muita coisa com a integral. A gente consegue calcular a área sobre a curva. Isso aqui, na verdade, é eu pegar a função x ao quadrado e calcular a área entre 1 e 2. Eu sei qual é a primitiva de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Né? Aí, então, é só calcular x ao cubo sobre 3 em 2 e x ao cubo sobre 3 em 1, que é de 1 a 2 que ele quer, né? E isso vai dar 2,333333. Né? A exponencial é sempre fácil de usar, porque a integral dela é ela mesma. E essas aqui, então, a gente vai recair nas inversas de funções trigonométricas. Essa aqui é arco tangente e essa aqui arco seno. Veja esses resolvidos, tá? Então é só substituir. Então a gente costuma fazer essa notação aqui, ó. Eu quero calcular a integral definida de A até B de f de x dx. Aí você está lá no meio, achei a primitiva, deu f de alguma coisa, então a gente usa esse símbolo aqui, ó, do lado para dizer, ainda vou substituir o B e o A e fazer a diferença entre eles, tá? Essa notação que está aqui embaixo. Tá? E aqui tem umas tabelinhas então das integrais. Essa aqui acho que foi um erro de tipos, né? Não ficou boa. Mas associado àquela tabelinha anterior das indefinidas lá de cima, nós temos essa tabela de integral. E agora a gente tem uma aplicação já da integral. Pô, já que eu sei que a integral definida me dá a área sobre o gráfico da função, se eu tenho duas funções e quero saber a área entre elas, ora, é só fazer a diferença entre as duas funções e calcular a integral. Aqui está um exemplo. Na figura 9, está aqui a figura aqui. Ó. Uma função aqui é y igual a x quadrado e a outra é y igual a x mais 6. Então, eu quero calcular essa área que está entre menos 2 e 2. Tá? Ou é 3 que ele colocou ali? Menos 2 e 3. Aí, é fazer essa conta, f de x menos g de x, então você faz a f menos g. Se pegar a f como sendo a superior, se a integral é negativa é porque você está calculando ao contrário, tá? É uma área, então o sinal está dizendo que você usou um em lugar da outra. Dá um resultado também similar. Aí, como a gente calcula a área, então a gente tem que procurar sempre o positivo, tá? F menos g, a f é x mais 6, a g é menos x quadrado, então cuidado com esse menos, tá? Bom,
Agora vamos tentar integrar. Olha, essa função eu sei integrar, é x ao quadrado sobre 2. Essa aqui é 6x. E essa aqui é x ao cubo sobre 3. Né? Ou menos, ótimo. Então, a integral disso aqui está aqui. E ainda eu tenho que substituir o x por 3 e o x por menos 2 e fazer a diferença. Então, fazendo a conta, dá 125 sobre 6. O mesmo você pode fazer para esse aqui, na figura 2. Tá? E a conta é similar. Tá? Só aí a gente tem que procurar entender como a gente vai resolver umas coisas mais, né? Depois vocês vejam com calma esse exemplo. Aqui envolve um acesso de substituição e tudo mais. Então tem as técnicas que a gente usa para integração. Tá? Depois você vê esses resolvidos, tá? E faça as atividades. E aqui na próxima aula eu vou falar essas técnicas, como que a gente determina a primitiva de funções que já são misturadas, né? Que tem a composição envolvida, principalmente a composição e o produto. A gente tem poucas técnicas de integração e por isso que eu falei, tem muita função que a gente não consegue determinar a primitiva. É muito mais fácil você não saber a primitiva do que você encontrar a primitiva. Por isso que a gente usa muito métodos numéricos, mas é bom saber o conceito então para a gente poder aplicar isso. Mas fica para a próxima, pessoal. Até mais.